Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o nosso assunto é a teoria dos dois fatores de Heisberger, né? Teoria dos dois fatores de Heisberger. Essa teoria compõe a teoria comportamental. A teoria comportamental ela é muito interessante porque ela estuda o comportamento, o motivo para as pessoas agirem, para terem determinadas atitudes, não é isso? É um assunto muito importante de gestão de pessoas. É uma aula aqui que você tem que assistir todos os grandes teóricos aí da teoria comportamental, da gestão de pessoas. Na aula anterior, nós estudamos a pirâmide de Maslow, não é isso? A hierarquia das necessidades, né? E nós estamos estudando hoje, nessa aula, a teoria dos dois fatores de Heisberger, né? É muito importante isso, né? Então vamos lá, vamos estudar esse cara aqui, a teoria dos dois fatores de Heisberger, uma aula que eu adoro, né? Explicar essa aula aqui, uma aula muito interessante, uma aula que serve não apenas para o concurso público, mas para a nossa vida pessoal também. A gente passa a entender como que funciona, né? A nossa cabecinha, como é que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E claro, pode ter certeza absoluta, se você assistir essa videoaula até o final, você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer banca, de qualquer concurso sobre o nosso glorioso aqui, Heisberger, a teoria dos dois fatores, né? Como estou fazendo essa retrospectiva, olha a foto aí do Frederick Heisberger, nascido em 1923 e falecido em 2000. A sua grande contribuição para a ciência da administração foi a The Motivation, né? The Work, né? A motivação no trabalho, publicada essa obra em 1966, né? Olha que interessante, né? Professor Luiz, eu formei em 98, né? Em 98, no primeiro semestre que eu tive de administração, tive a disciplina de teoria geral da administração, eu tive a oportunidade de estudar esse grande mestre aqui, o Heisberger, né? Então vamos lá, né? Então, a teoria de dois fatores. Então você tem dois fatores. Então ele fala o seguinte, olha, para você entender a motivação humana, você tem dois fatores, né? Dois fatores. Para chegar nesses dois fatores, ele, como um cientista, um estudioso, ele liderou uma pesquisa, tá? Ele liderou uma pesquisa. Vou passar essa pesquisa aqui para vocês entenderem, né? Então temos aqui, ó. Então o que acontece? Vários pontos aqui da pesquisa, a gente vai entender isso aqui com calma, tá? Então ele tabulou, fez uma pesquisa lá numa amostragem definida, né? Aqui é somente para fazer um símbolo, e aqui nós percebemos o seguinte, ó, porcentagem de frequência, 0 até 50%. O que significa 50% das pessoas colocaram aqui, e lá ele perguntou claramente para as pessoas, né? Olha só, né? Ele perguntou o seguinte, ó, fatores que caracterizam 1.844 eventos no trabalho que produzem extrema insatisfação, tá? Então aqui de um lado é extrema insatisfação e segundo, né, 1.753 eventos no trabalho que conduzem a extrema satisfação. Então ele colocou dois extremos aqui, né? E tabulou esses dados, né? Então ele colocou, vamos lá, vamos começar aqui de baixo para cima, né? Por exemplo, aqui, ó, o que produz extrema insatisfação, né? Então ele colocou aqui, ó, segurança, né? Segurança aqui menor, né? Aí, ó, menor, status, né? Ó, relacionamento com subordinados começou a aumentar. Ok? Vida pessoal, professor, vida pessoal, sim. Relacionamento com os colegas, olha, o ambiente social, né? Salário, olha aí, ó, tá? Salário, puxa vida, professor, pensei que o salário seria aqui, ó, o principal elemento que gera insatisfação, né? Claro, isso no caso aí que fosse um salário baixo, né? Mas não, olha aqui onde está, né? Condições do trabalho, relacionamento com supervisor, supervisão e políticas e administração da empresa, né? Então, esses aqui são os fatores, né? Observa o seguinte, né? Você pega esse cara aqui, ó, salário, né?
Então, salário, nós temos aqui um percentual aqui, mais ou menos aqui, de 8% que gera insatisfação, e salário em contrapartida para fatores que levam à extrema satisfação, olha só, menos aqui em torno de 5%, né? Então, esses aqui são os fatores, né? Vamos lá. Fatores que levam à extrema satisfação, olha só, a possibilidade de crescimento, o progresso, responsabilidade, o trabalho em si, o conteúdo do cargo, reconhecimento e a autorrealização, né? Então está aqui para vocês, né? Resumindo tudo isso, tá? Resumindo tudo isso, tabulando esses dados, a gente tem a seguinte configuração, tá? A seguinte configuração, né? Nós temos aqui, ó, os fatores que provocam a satisfação, deixa eu explicar isso para vocês, né? Provocam a satisfação, crescimento pessoal, desenvolvimento, significado do trabalho, reconhecimento, realização e autoestima, né? Uma das coisas, tá certo, que analisando, eu pessoalmente, eu digo sem medo de ser feliz, uma crítica, tá certo, bastante construtiva e pontual sobre a teoria de Maslow. Você já deve ter assistido na minha aula da teoria de Maslow, que é a pirâmide, hierarquia das necessidades, não é isso? Nós temos 5 grandes necessidades: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, sociais, autoestima e autorrealização. Segundo Maslow, você tem que passar cada uma dessas etapas para você cair no topo, né? Eu, particularmente, eu já não concordo com isso. Eu já concordo, né? Claro, eu aceito a teoria como válida, mas eu acredito mais nessa teoria aqui. Por exemplo, tá? Você foi lá e seu chefe passou uma missão para você, tá? Passou uma missão na qual você sabe fazer. Você sabe fazer essa missão. Você gosta de fazer, de executar, de realizar essa missão. Você sabe, você gosta, e além disso, você quer fazer. Você quer fazer. Você quer fazer. Está no seu olho, na sua vontade, está lá, você quer fazer aquilo lá. Mas, você não tem condições de segurança, está sendo condições precárias, condições de ambiente de trabalho péssimas, salário atrasado, né? O seu chefe é um ditador, tá certo? A diretriz da empresa é burocrática, não sei o quê, cara. Então você tá lá, né, cara? Puxa vida, eu estou sem condições de trabalhar, meu ar-condicionado da minha repartição está quebrado, não tenho nem cadeira para sentar, não tem computador, não tem nada, o chefia está ali, não briga por nós, não sei o quê, mas eu tenho essa missão e eu quero fazer essa missão. Eu quero fazer essa missão. Eu pergunto para vocês, esse cara vai fazer ou não vai fazer a missão? É para você entender, cara, como é que funciona. E aí, gente? Claro que ele vai conseguir. Ele vai superar o salário atrasado, ele vai superar o ar-condicionado quebrado, não sei o quê, tá? O computador, ele vai se virar, ele vai emprestar do colega, ele vai usar o seu particular na sua casa. Enfim, ele vai se virar, mas ele vai fazer. Por que ele vai fazer isso? Porque ele está com um fator de extrema satisfação, de extrema motivação. Ah, então está aqui. Então, esses fatores aqui que provocam a motivação. Tá? O de cima, né? Então, provocam satisfação. Tá? Vai provocar satisfação, né? Satisfação de quê? De felicidade, de realização. Tá? Então, esse primeiro fator aqui de cima, ele fala que somente esses fatores aqui, quando a pessoa em si sente a possibilidade, sente com crescimento pessoal, desenvolvimento, significado do trabalho, reconhecimento, autoestima, esses fatores aqui são chamados de fatores motivacionais. Tá certo? Motivacionais, né? Provocam motivação, provocam satisfação. Professor, e os outros fatores, que são, olha só, a segurança, salários, tá certo? Condições de trabalho, estilo de supervisão, políticas e diretrizes da empresa. Isso aqui é chamado fatores higiênicos, tá? Fatores higiênicos, né? Então está aqui. Os fatores higiênicos, atenção, não são fatores motivacionais. Os fatores higiênicos evitam insatisfação. Ou seja, se você vamos pegar esse ponto aqui, ó,
condições de trabalho. Se você tiver condições de trabalho, uma cadeira confortável, uma temperatura ambiente, ar-condicionado, não sei o quê, tudo favorável, isso não vai gerar motivação para você. Tá? E nem satisfação. O que vai acontecer segundo a teoria de Heisberg? Vai conduzir para você, você vai evitar a insatisfação. Já vi muitas provas de concurso, tá? Muitas provas de concurso, pegadinha. O aluno estudou com a gente, o aluno vai fazer uma prova de administração somente com os conhecimentos adquiridos na vida do dia a dia. É claro que esse conhecimento não pode ser desprezado, é um conhecimento importante. E na prova eu já vi várias vezes o examinador falar o seguinte, salário é fator motivacional segundo Heisberg? Errado. Salário não é considerado fator motivacional. Bacana? Então, ok, né? Ok, vamos lá, vamos detalhar. Essa aula aqui é muito interessante, né? Vem comigo aqui. Então é o seguinte, né? Então nós temos aqui fatores higiênicos. Professor, quais são os fatores higiênicos, né? Os fatores higiênicos, né? Aqui, segurança, salário, condições de trabalho, estilo, tá certo? Estilo de supervisão, políticas e diretrizes da empresa, né? Então são os fatores higiênicos. Os fatores higiênicos são extrínsecos. Professor, como assim extrínseco? Aqui está o fulaninho, o sujeito, o trabalhador, dentro da organização. Tá? Eu pergunto, o salário depende da ação dele? Não. Não depende da minha ação. Depende da ação de quem? Da empresa. Fora, tem isso, não é isso? Fora. Vamos lá, segurança. Também, a empresa que tem que possibilitar as condições de segurança no ambiente de trabalho. Não eu não tenho condição de fazer isso. Condições de trabalho, também a empresa. Estilo de supervisão, é outra pessoa, é o chefe. Políticas e diretrizes da empresa, você somente cumpre. Então, por isso, atenção, os fatores higiênicos, questão de prova, assim que cai na prova, fatores higiênicos são chamados de extrínsecos. Dizem respeito ao contexto do trabalho, o ambiente. Tá certo? Ali não depende de você esses fatores, são externos, é o contexto de trabalho, é o ar-condicionado, tá certo? É o colega, é a supervisão, tá certo? É a política da empresa e assim por diante. Tá? É uma relação homem-meio de trabalho. Então, esses aqui são os fatores higiênicos, né? Ok. Professor, e os fatores motivacionais, né? Os fatores motivacionais também são chamados de superiores, os fatores higiênicos são chamados de inferiores. Qualquer uma dessa terminologia pode ser cobrada na prova. O examinador troca essa terminologia para ver se você tem um conhecimento amplo sobre o assunto. Eles são chamados de intrínsecos, né? Cadê o bonequinho aqui? Vamos fazer o bonequinho aqui, Ou seja, né? Dentro dele, aquele desejo que eu dei do exemplo para o cara, ele quer fazer aquele serviço, ele quer, ele sabe, tá certo? Ele quer, ele sabe fazer. Então, é o seguinte, o que acontece com ele? É dele, interno, é interno. Por isso que chama-se intrínsecos, né? Intrínsecos dele, só depende dele. Então, a motivação só depende da própria pessoa, tá? Isso que é importante, né? Eu vou misturar um pouquinho de teoria aqui. O que acontece? Muitas pessoas trabalham no auto-engano, né? Então eles pensam que a motivação dele depende de outras pessoas. Não, ela é intrínseca. O fator motivacional é meu. Eu que tenho que provocar a minha motivação, né? Claro que eu posso ser incentivado. O que acontece? Que se você não tratar os fatores higiênicos, com certeza vão impactar no de cima, com certeza, né? O cara lá está sem receber, está sem ar-condicionado, sem computador, sem condições de trabalho ao longo do tempo, e isso vai afetar diretamente a sua atividade, o seu status quo, né? Então é o seguinte, fatores motivacionais ou intrínsecos dizem respeito ao conteúdo do trabalho, em relação ao homem e aquilo que ele faz. Então é o conteúdo do trabalho. Pronto, né? Tudo isso aqui, até nesse exato momento, foi uma pequena introdução. Eu sempre gosto de passar essa introdução, dar uma visão geral para o aluno, porque agora a gente vai detalhar, a gente vai falar tudo sobre os fatores higiênicos, ponto a ponto, principalmente tudo aquilo que você tem obrigação de saber para o dia da prova, e depois a gente vai falar dos fatores motivacionais. Vem comigo. Fatores higiênicos, né? Fatores higiênicos, então você já sabe, né?
os fatores extrínsecos porque não depende do sujeito, o cara que está lá sofrendo a ação, não depende dele, né? Pois estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrange as condições dentro das quais elas desempenham o seu trabalho. Então, uma breve explicação do Dalberto Chiavenato, por que são fatores extrínsecos, né? Vamos continuar. Com essas condições são administradas e decididas pela empresa. Os fatores higiênicos estão fora do controle das pessoas. Nunca esqueçam disso, gente. Os fatores higiênicos não dependem do trabalhador, do colaborador, do empregado, do servidor. Ela está fora, depende da empresa. Então, a empresa que tem que proporcionar as condições ambientais aí favoráveis para o desempenho das tarefas, ok? Nunca se esqueçam, não depende, está fora do controle das pessoas, né? Os principais fatores higiênicos são, agora, claro, questão de prova, tá? É uma questão fácil, pode cair para vocês nesse sentido. Você vai ter que saber quais são os principais fatores higiênicos, né? Ó, salário, tá aí, né? Esse salário aqui, eu já faço uma observação para vocês de anos de concurseiro, né? O que eu quero falar para você? Salário. O cara vai falar que o salário é um fator, o quê? Motivacional. Mas salário não é fator motivacional, né? Então, temos salário, benefícios sociais, tipo de chefia ou supervisão, que as pessoas recebem de seus superiores, condições físicas e ambientais de trabalho, políticas e diretrizes da empresa, clima de relacionamento entre empresas e funcionários, regulamentos internos, etc. Todos esses itens aqui são itens, fatores higiênicos, fatores extrínsecos, né? Vamos lá. São fatores do contexto e se situam no ambiente externo, que circunda o indivíduo. Tudo bem, dá para perceber isso? Ó? Salário não depende de você, né? Então, você tem que ter esse juízo de valor para interpretar as questões de prova. Tradicionalmente, apenas os fatores higiênicos eram utilizados na motivação dos empregados, né? Olha que coisa interessante, né? Apenas os fatores higiênicos eram utilizados na motivação dos empregados. Professor, basicamente quais teorias? Duas teorias. A teoria clássica da administração, lá do Taylor, não é isso? Tá certo? E outra coisa, né? É a teoria também de relações humanas, né? Então, agora por que, gente, que eles só focavam nos empregados? Olha que coisa interessante, né? O trabalho era considerado uma atividade desagradável, penoso. Não era saudável trabalhar, né? Tem pessoas ainda que pensam assim, mas estão errados, né? Eu sempre falo, o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho dignifica o homem, né? Eu gosto do que eu faço, né? Confúcio já dizia, né? Trabalhes naquilo que goste e não trabalharás nenhum dia, né? E para fazer com que as pessoas trabalhassem mais, tornava-se necessário o apelo, olha aí, apelo, ok? Para quê? Prêmios e incentivos salariais. Qual que era a teoria que dava prêmios e incentivos salariais? Sim, a teoria lá, a teoria clássica da administração, taylorista, não é isso? Quanto mais você produzisse, você o quê? Mais você recebia. Nós já vimos o seguinte, olha que coisa interessante, gente, atenção. Salário não é fator motivacional, o salário é fator higiênico, o fator é externo à pessoa. Isso não, o salário não produz motivação, tá? Supervisão, políticas empresariais, supervisão mais branda, políticas empresariais abertas, o quê? Teoria das relações humanas, lá é Otto-Meyer, né? Diálogo, e estimuladoras. Isto é incentivos situados, extremamente situados externamente ao indivíduo em troca de seu trabalho. Isso era um auto-engano, né? Então, olha como a teoria evoluiu, né? Olha aí, né? E eu, particularmente, ensino isso aqui com bastante convicção, porque eu acredito nessa situação, né? Tá? Então, não é questão de remuneração que traz motivação, né? Ele é um fator higiênico. É claro, se você não tem uma remuneração adequada, você vai gerar insatisfação. Insatisfação, segundo as teorias de administração, segundo o concurso que você vai fazer, não é motivação. Vem comigo aqui, né? Continuando, né? Eu passei aqui, já foi, vamos lá. As pesquisas de Heisberg revelaram que quanto os fatores higiênicos são ótimos. Quando
quando os fatores higiênicos são ótimos. Quando os fatores higiênicos, segurança, salário, relação com a chefia, supervisão, política da empresa, né? Elas apenas evitam a satisfação. Questão de prova, gente. Então, por que nós temos que dar atenção aos fatores higiênicos? Professor, os fatores higiênicos não trazem motivação? Sim, mas é o seguinte, se você não tratar os fatores higiênicos, eles vão trazer insatisfação. E pessoa insatisfeita impacta no desempenho das organizações, com certeza, né? Então, na insatisfação dos empregados, se elevam a satisfação, não conseguem sustentá-la por muito tempo, né? Então, isso aí está aí, né? Se elevam a satisfação, a pessoa está satisfeita, mas se você não trabalhar os fatores higiênicos, você não consegue sustentá-la há muito tempo. O que adianta você estar motivado, você quer fazer tal coisa, você sabe fazer tal coisa, e você tem lá os fatores higiênicos lá precários, né? O que vai acontecer? Você não vai conseguir sustentar a sua satisfação da motivação, porque os fatores higiênicos têm que ser tratados, né? Quando os fatores são precários, eles provocam insatisfação dos empregados. Por causa dessa influência, mais voltada para a insatisfação, Heisberg chama-os de fatores higiênicos. São essencialmente profiláticos e preventivos. Eles apenas evitam a insatisfação, mas não provocam a satisfação. Tá? Então, ele não provoca satisfação. Tá? Ele só evita a insatisfação. Nesse sentido, tá? Vamos lá. Seu efeito é similar ao de certos remédios higiênicos. Evita a infecção ou combate à dor de cabeça, mas não melhora a saúde, né? Então, poxa, cara, eu estou com dor de cabeça. Tá certo? O que acontece? Você vai tomar lá o seu remedinho, né? Vai tomar o remédio, vai curar a dor de cabeça, mas não trata da sua saúde. Tá? Olha aí, sábio, né? Sábio exemplo. Por estarem mais relacionados com a insatisfação, Heisberg também os chama de fatores insatisfacientes, né? Então tem que saber que são fatores insatisfacientes, tá? Principalmente a banca da FCC, a banca do CESP também gosta de cobrar esse termo de insatisfacientes, né? Pronto. Professor, nós vimos aí os principais pontos da teoria dos fatores higiênicos. Vamos nos exercitar um minutinho. TRF 3, CESP 2016, cargo de analista. Considere que, em uma abordagem acerca da motivação, verificada em determinado ambiente de trabalho, um dos aspectos considerados sejam os denominados fatores de higiene. Ok. Falou que é fatores de higiene, nós estamos falando de quem, gente? Qual a teoria? De Heisberg, né? Ok? Referida à abordagem diz respeito à teoria. Vamos lá, né? Então, olha só, sem conhecer muita teoria, você sabe que fatores de higiene, fatores motivacionais, diz respeito a Heisberg, está aqui, né? McGregor, está errado, né? McGregor, teoria X e Y, né? E daqui é das necessidades humanas, né? Quem que escreveu isso aqui? Maslow, né? Tá fora, ó. ERC, que é uma derivação de Maslow, né? Abdefer, né? Clayton. E das necessidades adquiridas do Mark Land. Tá errado, tá aí, ó. Então, só por você vincular a teoria de higiene, né? Dos fatores de Heisberg, você já acerta a questão. Vamos ver se está certa mesmo. Bifatorial. Bifatorial porque tem dois fatores, né? Quais são os fatores, prof? O primeiro fator é esse fator higiênico. O segundo fator é motivacional. Preconizada por Heisberg, na qual tais fatores são insatisfacientes. Quais insatisfacientes? São os higiênicos, né? Ou seja, previne a insatisfação, né? Ou seja, uma questão aí que eu tenho certeza que aluno do LAC não erra, né? Não erra uma questão como essa, porque eu procuro preparar minhas aulas, conduzir as minhas aulas de forma bastante com conteúdo, com precisão, tá certo? Com exemplos, e isso ajuda muito o entendimento. Ou seja, essa questão aqui, alternativa letra A. Está aqui, letra A, alternativa.
Vamos falar agora tudo sobre os fatores motivacionais. Então, nós já vimos os fatores inferiores, que são chamados fatores higiênicos, eles não trazem motivação. Qual que é o trabalho dos fatores? Por que nós temos que trabalhar os fatores higiênicos? Para evitar insatisfação. Tá? Eles não trazem satisfação. O que vai trazer satisfação é a motivação. São os fatores motivacionais, que é chamado de superiores. Esses fatores motivacionais são fatores intrínsecos do eu, tá? Então, você que vai se motivar, tá? Você que tem que entrar no clímax da motivação, né? Pois estão relacionados com o conteúdo do cargo, né? O outro são o contexto do cargo, né? Que é conteúdo, e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Então, a natureza das tarefas e o conteúdo do cargo, né? Ok. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Muito interessante, tá? Então, está relacionado a quem? Ao indivíduo. Ao indivíduo, tá? Então, ele que se motiva. Questão de prova, tá? Prova difícil. Vamos lá. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização. E dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho, né? Então, está aqui para vocês, né? Outro exemplo que eu dou aqui para explicar esse cara aqui, né? Da motivacional, eu gosto muito de futebol, né? Meu time é o time do Santos, né? Sou santista e graças a Deus desde criancinha, né? E eu vou dar um exemplo do futebol para você entender mais. Então é o seguinte, o que aconteceu, né? Final da Libertadores, tá lá, né? E aí tem um garoto da base, um garotão lá de 17 anos. O time do Santos sempre é um time aí precário de dinheiro, né? Não contrata jogadores, claro, até eu não gosto que contrate jogadores, eu gosto que realmente utilize jogadores que são formados no próprio clube. E aí é o seguinte, o cara foi inscrito na Libertadores da última hora, chegou no dia da grande final, o primeiro titular não pôde jogar, o segundo titular não pôde jogar, sobrou para quem? Para ele. O cara lá ganha 2 salários mínimos de carteira, tá certo? Vai jogar aquele jogo. Vamos supor que ele está 2 anos sem o Santos pagar o salário do cara. O cara mora lá na periferia, não sei o quê, pega condução para ir trabalhar, ou seja, não tem plano de saúde, não tem condições aí de estabilidade, tá certo? Fala amém para todo mundo. Aí ele chega e tem oportunidade de jogar aquele jogo, cara, lá da final. Eu pergunto para você, esse cara vai entrar motivado? Ele vai entrar motivado, é um fator superior, porque tá respeito, porque, crescimento, porque ele gerou ali a oportunidade de quê? De mostrar o trabalho dele, envolvem sentimentos, crescimento individual com aquela partida que vai ficar marcada pro resto da vida. Aquela partida, dependendo do desempenho dele, vai fazer de tudo. Reconhecimento profissional, autorrealização, depende dele, né? Então ele está lá para isso. Tá? Ele tem a oportunidade de mostrar o trabalho dele, mesmo que ele esteja jogando com dor. Tá? Ele está com dor no treino de um dia antes do jogo, ele se machucou, mas ficou quietinho, porque se ele falasse, ele corria o risco de não jogar, mas ele queria jogar e ele vestiu a camisa com tudo. Então esses são os fatores motivacionais, né? Entenderam, gente? Bacana, né? Vamos para um exercício. Conselho Nacional do Ministério Público, FCC 2015, cargo de analista. Segundo a teoria de Heisberg, é considerado fator motivacional. Motivacional. Nós sabemos que Heisberg tem quantos fatores? 2. Os higiênicos e os motivacionais. Os motivacionais provocam satisfação, não é isso? É dele, é intrínseco, não é isso? Bacana, né? E os higiênicos não, são externos, né? Vem comigo. Melhorar os móveis e a decoração do ambiente de trabalho. É um fator motivacional ou higiênico? Higiênico, então tá? Isso aqui já está errado. Vou colocar a gazinha aqui de higiênico, né?
Conceder anualmente um aumento salarial para os empregados com melhor desempenho, né? Aumento de salário é um fator motivacional, não é um fator higiênico, né? Se é um fator higiênico, evitam a insatisfação. Por isso que tem que ter uma remuneração justa, né? Desenvolvimento de uma nova política de gestão de pessoas. Gente, depende da pessoa ou depende da empresa? Depende da empresa, depende da empresa externa. Externo é o quê? É higiênico, né? Fornecer mais responsabilidade e maior autonomia para as pessoas no trabalho. Olha aí, ó. Eu tenho mais responsabilidade. Mais responsabilidade vai ser um fator motivacional ou vai ser um fator higiênico? Vai ser motivacional, porque depende dele, né? Ó, já encontramos a alternativa. Aumentar a periodicidade de confraternização da empresa, né? Relacionamentos sociais da empresa. É o quê? É Hzinho de higiênico. Nós temos aí, então, essa alternativa aqui é a alternativa D de dado. Ok? É a alternativa D de dado. Vamos lá, né? Tradicionalmente, as tarefas e os cargos eram arranjados e definidos com a preocupação de atender os princípios de eficiência e economia, eliminando o desafio e a criatividade individual. Então, olha como muda a concepção, a teoria comportamental, né? Então, a teoria comportamental, ele quer o quê? Ele quer trazer o quê? Motivação, o alto desempenho das organizações através do desafio e através da criatividade individual, né? Com isso, perdiam o significado psicológico para o indivíduo que executava e criava um efeito de desmotivação, provocando apatia, desinteresse e falta de sentido psicológico, né? Então, hoje em dia é isso, cara. Hoje os cargos estão vinculados ao crescimento profissional. Isso o quê? Fator emocional, fator psicológico, né? O efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo e estável. Profundo e estável, né? Então, se você está lá sem motivação, você não está satisfeito, né? Tá? Não vai produzir, aliás, perdão, eu falei bobagem. Se você não está com nível de satisfação, de motivação, você não vai conseguir o quê? Você vai estar com baixa satisfação. Baixa satisfação, tá? E isso vai o comodismo, cara, ó. Ele é profundo nas pessoas e estáveis, né? Tem que fazer mudar isso aí. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação nas pessoas, né? Satisfação, tá? Olha só, tem satisfação e insatisfação. Insatisfação é higiênico, satisfação é motivacional. Tem um quadrinho aqui que eu vou passar para vocês que vai ajudar a fixar esse conteúdo. Porém, quando são precários, eles evitam a satisfação, por estarem relacionados com a satisfação dos indivíduos. Heisberg chama os de fatores satisfacientes, né? Então, nós temos os insatisfacientes, que são os higiênicos, e nós temos os satisfacientes, que são os motivacionais. Para fechar esse assunto, é um quadro aqui do professor Edalberto, né? Para a gente resumir as duas teorias, para você não esquecer nunca mais. Fatores higiênicos, você tem que colocar sempre no centro, ó, insatisfação, tá? Quando precário, produz insatisfação. Quando adequado, não deixa criar insatisfação. Agora, motivacional, esse vai trazer satisfação, né? Quando precário, ele é neutro, indiferença, comodismo, profundo e estável, tá? É não satisfação. Quando ele está em nível elevado, as pessoas estão em níveis elevados, ele vai trazer satisfação, tá? Então, insatisfação são para os higiênicos e satisfação para os motivacionais, tá? Os motivacionais. Nunca esqueçam disso, cara. Inclusive, esse slide aqui, pode marcar aí, slide importante, ele tem que constar na sua aula de revisão. Fechando o assunto. Motivacionais são satisfacientes. Conteúdo do cargo, aquilo que a pessoa faz, né? Ó, como a pessoa se sente em relação ao seu cargo, como é que ela se sente ao seu cargo.
o trabalho em si, eu gosto do que eu faço. Se você gosta do que você faz, então você está com um fator motivacional, satisfacientes, né? Realização, me sinto realizado fazendo isso. Reconhecimento, me sinto reconhecido. Eu sou reconhecido por aquilo que eu faço, né? Progresso profissional, eu tenho uma visão de carreira e responsabilidade. Então, a responsabilidade, gente, é um fator motivacional. Higiênico, insatisfacientes, né? Contexto do cargo, aquilo que circula, aquilo que é externo à pessoa, como a pessoa se sente em relação à sua empresa. Condições de trabalho, refrigeração, ar-condicionado, mesa, cadeira, administração da empresa, supervisão, chefia, salário, relações com o superior, tá certo? A chefia, benefícios e serviços sociais. Bacana? Fechou. Então tá aí, né? Professor, então o que faz a diferença? O que faz a diferença são os fatores motivacionais, né? E aí, professor, o Heisberg colocou isso e não deu uma receitazinha para como que a gente vai motivar as pessoas? Olha, os fatores higiênicos é fácil. Tô com calor, põe um ar, resolve, né? Os fatores higiênicos são os mais fáceis. Eu estou com um problema no salário. Senta, renegocia uma tabela salarial, pronto, você resolve. Mas é o motivacional. O motivacional é que alavanca a empresa, a organização lá. E ele, claro que ele pensou nisso, colocou um remédio, deu um caminho, né? E aí ele colocou lá o enriquecimento de tarefas ou enriquecimento do cargo, né? Inclusive, essa ferramenta, né? Aí eu vou pedir desculpa para você, porque o meu inglês ainda é muito superficial. E esse é Hartman, né? Hartman, Job Hartman, né? Hickman, né? Hartman. É o quê? É o enriquecimento do cargo. Inclusive, essa palavrinha aqui, o enriquecimento do cargo, é cobrado muito em concurso, né? Então, o que aconteceu? Professor, como é que eu vou trazer fator motivacional da organização? Cara, você tem que trabalhar com o cargo e com as tarefas das pessoas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um enriquecimento do cargo. O enriquecimento do cargo, né? Então, essa aqui é a metodologia. Inclusive, essa metodologia, vou passar para vocês o seguinte. Tá, que essa metodologia é o seguinte, lá no Peter Singer, né, ele trabalha também bastante sobre enriquecimento do cargo. Então, já estou aproveitando aqui e já vou antecipar esse assunto, que esse assunto cai bastante. E esse enriquecimento do cargo você pode produzir de duas formas, ou de forma vertical ou de forma horizontal. Vertical e horizontal é a forma de enriquecer o cargo. Professor, faz aquela introdução, depois a gente lê a teoria. Claro, tudo bem, vamos supor que o cara lá, ele é carimbador de papéis. Tum. Vou fazer um enriquecimento do cargo. Porque, cara, fala a verdade, o cara é carimbador de papéis, ele vai ser é um conteúdo muito fraco, muito frágil, não é isso? Muito fácil. Você não precisa tanta habilidade, não é isso? Então, o que você vai fazer? É claro, depende de pessoa para pessoa. Então, agora, eu vou fazer o enriquecimento horizontal. Você vai ser o carimbador de papel e você agora vai grampear o papel. Eu fiz o enriquecimento horizontal, tá? E agora, professor, eu vou fazer o enriquecimento, tá? Vertical no conteúdo da tarefa. Fulano, você vai carimbar, você vai grampear e você vai analisar de qual conteúdo que é aquele papel para direcionar para fulano arquivar corretamente. Então você vai, opa, isso aqui é gestão de pessoas, provimento. Está aqui, você enriqueceu a tarefa, deu mais responsabilidade. Tá? É o enriquecimento vertical. Pronto, é isso aí. E isso aí é utilizado muito. Aí vem Peter Singer, anos depois, né? 30 anos depois, praticamente, ele vem trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Para proporcionar continuamente motivação, tá? Que é o fator superior, no trabalho, Heisberg propõe o enriquecimento de tarefas e enriquecimento do cargo, né? Então, ok, né? Job em Hickman, né? É essa palavra difícil, né? Consiste em substituir as tarefas simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas para acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafio e de satisfação profissional no cargo. Então, quando você passou, você vai analisar o material que você carimba, condições de desafio, você pode, você consegue, então é isso, satisfação profissional do cargo, né? Eu sempre digo que não só de pão vivem as pessoas, e é verdade isso, tá?
O enriquecimento de tarefas depende de envolvimento de cada indivíduo e deve adequar-se às suas características individuais de mudança. Ou seja, essa metodologia de gerar motivação é em relação a cada indivíduo. Não pode colocar uma mesma receita de bolo para todo mundo, porque as pessoas têm as suas potencialidades, têm as suas limitações, têm seus desejos, anseios, né? Ou seja, tem cada pessoa é uma pessoa, né? Diferente. O enriquecimento de tarefas pode ser vertical, tá? Eliminação de tarefas mais simples e acréscimo de mais tarefas complexas, ou horizontal, eliminação de tarefas relacionadas com certas atividades e acréscimo de outras tarefas diferentes, mas com o mesmo nível de dificuldade. Ó, mesmo nível de dificuldade é horizontal. O cara carimba e grampeia. Gente, não é o mesmo nível de dificuldade? Sim, então vai ser o quê? Horizontal, isso cai em concurso. Vertical, você muda o conteúdo. Agora, cara, ó, você vai carimbar e agora vai analisar. Ou você tira a carimbação, você vai analisar, né? O enriquecimento de cargos adiciona ou desloca para cima ou para os lados, cima ou os lados, cima é vertical, os lados é horizontal, envolvendo atribuições mais elevadas ou laterais e complementares, né? Como é que funciona esse cara, prof? Está aqui, tá? Enriquecimento vertical, tem maior profundidade, né? Então está aqui, esse aqui é o cargo central, né? Ó, para enriquecer o cargo, deve-se rearranjar os elementos deles, né? Vertical, atribuir responsabilidades mais elevadas, né? Aí as tarefas simples, o cara está grampeando, carimbando, delega isso, compra uma máquina, né? Automatizar ou atribuir as tarefas as mais simples a outros, né? Então você está enriquecendo o cargo, né? Aí nós temos aqui, ó, horizontal, tá? Horizontal, né? Horizontal, ó, incluir um pré-trabalho, você está maior amplitude horizontal, tá? Mas sempre da mesma complexidade, e incluir o trabalho posterior, né? Então tá aí para vocês, né? Então tem essa questão do enriquecimento do cargo, tá? Bacana? Aí, ó, dá para você entender bem, né? Cara, isso cai em concurso, muitos alunos têm dificuldade, mas agora você está aí tranquilo, porque você viu a teoria de Heisberg, você viu o que se produz motivação, né? O que não produz, né? Tá? Vamos lá. Atribuições, ó, vertical, atribuições básicas do cargo. O que você vai fazer? Você vai atribuir outras atribuições mais complexas adicionadas, né? Então você vai fazer outras coisas também, ó, enriquecimento vertical do cargo. Horizontal, atribuições básicas do cargo, você vai dar mais tarefas para eles, sempre do mesmo nível lá, carimbar e grampear, por exemplo, né? Vem comigo aqui, né? Enriquecimento do cargo, né? Tudo isso para produzir o quê? Motivação. Isso dá certo? Dá certo. Efeitos desejáveis. Qual que é o objetivo disso? Ó, aumento da motivação, aumento da produtividade, redução do absenteísmo e redução do turnover, né? Já caiu em prova isso, gente. Efeitos desejados para o enriquecimento do cargo. Ó, aumento da motivação, principalmente, aumento da produtividade, redução do absenteísmo. Absenteísmo, o que é? As faltas no serviço. Turnover é a rotatividade, né, da empresa. Efeitos indesejáveis do enriquecimento do cargo, né? Aumento da ansiedade, tá? Aumento do conflito, sentimento de exploração. Isso aqui, ó, acontece muito, né? Sentimento, estou sendo explorado, aumentou mais serviço, não recebo salário. Essa pessoa, na verdade, está de mal com a vida, né? Redução das relações interpessoais. Cai em prova, vem comigo. Prefeitura FGV 2017, cargo de técnico. A respeito do job enrichment, né? É correto afirmar. O que é esse job aí? É o enriquecimento do cargo, né? Vamos lá. É correto afirmar. Enriquecimento, né? O enriquecimento você pode ser horizontal ou vertical. Vem comigo, né? Ocorre apenas de maneira vertical. Está errado na palavra apenas. Por quê? Ele é horizontal e vertical. Já encontrei o erro, já passo para outra. Significa a reorganização do cargo, visando aumentar a satisfação extrínseca do ocupante. Olha aí, né? O cara sabia o que estava fazendo, né? Está errado. Não, tudo bem, você vai reorganizar o cargo, ok. Só que você visa aumentar a satisfação, é intrínseca, né? E não pode ter satisfação, mas aqui é a motivação, né? Intrínseca do ocupante. Cara, sabia, hein? Esse cara aqui sabe, hein?
Permite adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento do pessoal do ocupante. Permite adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento pessoal do ocupante, né? Vamos analisar esse cara aqui, vamos colocar no vertical, né? O cara foi contratado para ser carimbador, né? E ele aceitou o emprego, aceitou o salário, está desempregado, não está conseguindo ter essas satisfações aí, necessidades fisiológicas atendidas, já estou lá no Maslow, né? Está lá, tranquilo, né? Ele entrou lá, e aí está desempenhando tal. Aí viu que o desempenho dele é bom, a chefia começou a observar, poxa, aí fez o quê? Um enriquecimento horizontal, agora você vai grampear e você vai carimbar. Aí depois você faz o seguinte, né? Não, agora você vai analisar e vai arquivar. Aí o que acontece? Ele está se adaptando, que o cara com maior potencial, ele pode ter novas responsabilidades, novas tarefas, né? Isso é importante. Então, isso está correto. Inclusive, isso justifica e explica porque muitas pessoas entram como menor aprendiz nas organizações e, dado o passar do tempo, às vezes não muito tempo, eles já são o CEO da organização, o presidente, o diretor da empresa, né? É por isso. É porque permite a adaptação do cargo ao potencial de desenvolvimento pessoal do ocupante. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. D. Busca somente proporcionar uma melhoria das condições de trabalho da organização. Não, está errado. Melhoria das condições de trabalho, ele é somente o quê, gente? Ele é somente o quê? Fatores higiênicos, né? E fatores higiênicos não estão relacionados, tá, à motivação. Está errado isso aí, né? Impacta positivamente nas taxas de rotatividade, porém, o mesmo não ocorre com absenteísmo. Está errado, porque esse é o enriquecimento do cargo, um dos efeitos desejados, né? Que diminui a taxa de rotatividade, que é chamado de turnover, né? E reduz também o absenteísmo. Então, aí, esse cara aqui sabe, hein, cara? Esse cara aqui sabe esse assunto aqui. Então, letra C é a alternativa correta. Vem, vamos lá, outra. PGF-CC 2016, cargo de técnico, né? Agora faltou colocar qual PGE que é, né? Esse aqui foi do Mato Grosso. As organizações públicas confrontadas com a dinâmica das mudanças ambientais se veem diante de desafios para os quais não há soluções prontas. Olha que texto ilustrativo bacana, né? As organizações públicas confrontadas com a dinâmica das mudanças ambientais se veem diante de desafios para os quais não há soluções prontas. Ou seja, você tem que produzir a sua própria solução, né? O processo gerencial que visa incrementar fatores motivacionais, tá ok? Fatores motivacionais, do cargo ao meio da ampliação das tarefas, ampliação de tarefas, né? E o aumento de sua variedade é conhecido como, ou seja, qual que é o nome dessa ferramenta de administração focada em gestão de pessoas, gente? Fatores motivacionais, ampliação, job, o quê? Enriquecimento do cargo, né? Balance Scorecard, painel balanceado, é lá do planejamento, está errado. Brainstorm é o toró de ideia, tempestade de ideias, é para a produção de inteligência coletiva. Downside está relacionada lá à reengenharia, né, que você vai diminuir na organização. Reengenharia de processos, também está colocada reengenharia, gestão de processos, né? Ou seja, essa alternativa aqui é o job, né? Hickman, né? Então é a letra E. Boa pergunta também, e com certeza o aluno aqui do LAC não erra uma questão dessa aí. Vamos lá, vamos continuar. Professor, eu percebi aí que tem muita coisa desse cara aqui com a pirâmide de Maslow. Claro que tem, né? Maslow e Heisberg, né? Então, olha aqui, o Maslow, cara, tinha essa ideia, você tinha que ir passando, entendeu? Um a um até chegar aqui. Não, eu já sou um cara que daqui pode cair lá em cima. Lembra do exemplo do jogador de futebol? Tá lá, né? Então, nós temos aqui as 5 ainda aqui da necessidade de Maslow. Fale comigo, quais são? Primeira, fisiológica. Segundo, segurança. Terceira, sociais. Ego, que é estima. E, finalmente, autorrealização, né? Higiênicos, né? Então, higiênicos, olha aqui, pode fazer uma comparação, cara, E a motivacionais é autorrealização e estima, ego, né? Ok? Vem de baixo para cima, Vida pessoal, salário, condições de trabalho, segurança do cargo, são o quê? Necessidades fisiológicas, higiênicas, Vamos lá, empresariais, políticas administrativas empresariais, itens técnicos, sobrepostos, né? Relações interpessoais, supervisão,
colegas, supervisão. Eu não dou bem com as pessoas. É um fator o quê? Higiênico, tá? Realização e reconhecimento, status, já é motivacionais. Autocrescimento, progresso, autorrealização em si, já é o quê? É o trabalho lá que nós temos lá, motivacionais, né? Bacana aí, super aula para vocês de motivação, né, cara? 100% baseado na teoria dos seus fatores de Heisberg, né? Exercício, TRE, Amapá, FCC, 2016, cargo de analista. Heisberg e seus associados desenvolveram o modelo de motivação baseado em fatores motivacionais. Correto. Como é que é chamada a teoria dele? Teoria dos dois fatores. Nós temos o quê? Primeiro fator, que é o que está aqui, motivacional, que é o superior, e o segundo, que é o quê? É o higiênicos, né? Higiênicos, né? Então vamos lá. O higiênicos, ou também chamado de quê? De manutenção, né? Então nós temos aqui, expectativa como é que é a teoria? Veron, né? Teoria do Veron, autorrealização, aí, né, tá solta essa competência, mas a letra C, ou seja, o examinador aqui queria que o AFCC queria que você soubesse que a teoria dos fatores do Heisberg, a manutenção é chamado de higiênicos também, tá certo? Então essa aqui era a intenção do legislador, do examinador nessa questão. Então a alternativa correta nada mais é do que a letra C de casa. TJ, Alagoas, CESP 2016, cargo de analista. De acordo com a teoria dos fatores proposta por Frederick Heisberg, os fatores extrínsecos ou higiênicos, né, fazem as pessoas sentirem-se satisfeitas e motivadas com o trabalho. Opa! E aí, professor? E aí, uma questão aí que o aluno que não estudou não tem nem condições de acertar essa questão. Ele está lascado, né? Só no chute, né? Gente, fatores higiênicos produzem satisfação? Não. Elas evitam que insatisfação, né? Insatisfação. Então está errado, né? Professor, corrija aqui. Você põe intrínsecos, que é da pessoa, né? Ou motivacionais. Aí você acertaria, tá? Então o erro está ali. Então essa questão aqui está errada, né? Questão boa, né? Para entender esse assunto aqui. Muito boa essa questão. Vamos lá. TRE, Bahia, CESP 2010, cargo de analista. Com base na teoria de Heisberg, se um servidor público estiver insatisfeito, se ele colocou aqui insatisfeito, nós sabemos que os fatores são fatores externos, nós sabemos que são fatores higiênicos. Com o seu ambiente físico. Ambiente físico é externo, ok? Então, sua insatisfação afetará decisivamente o seu nível de motivação. Está errado, né? Está errado porque não interfere na motivação, tá? Os fatores não interferem na motivação. A motivação é um fator, são fatores intrínsecos, né? E não externos, tá? É externo. Então, com base na teoria de Heisberg, se um servidor público estiver insatisfeito com o seu ambiente físico, não tem ar-condicionado, ok? Então, sua insatisfação afetará decisivamente, não tem. O cara pode estar, cara, sem ar-condicionado, sem salário, sem nada lá, mas se ele estiver motivado, cara, ele vai fazer aquela tarefa. Ele vai fazer bem feita ainda. Ele vai superar todos esses obstáculos. Eu acredito muito nessa vontade do ser humano, né? Quando eu vejo alunos assim estudando para concurso, cara, e o cara lá firme e forte, cara, ó, então com fatores intrínsecos, altamente motivados, né? Não é porque não tem ar-condicionado na casa dele, que a cadeira dele não é boa, que ele não vai conseguir estudar, que ele vai conseguir superar todos esses obstáculos. Então está errada essa questão, né? Basa CESP 2010, cargo de analista. A preocupação do gerente de uma agência bancária com a insalubridade no ambiente de trabalho. Identifica-se como os aspectos motivacionais propostos na teoria de Heisberg. Olha aí, né, cara? Ó, examinador bom esse, hein? Insalubridade do ambiente de trabalho é um fator externo ou interno? A motivação da pessoa é externo, depende da pessoa, depende da empresa, né? E os fatores de Heisberg, os externos, são os higiênicos, né? Os higiênicos provocam motivação? Não.
Não provoca. O que provoca a motivação são os fatores internos, motivacionais. Então está errada essa questão. Questão top de linha essa aí, hein? Questão está errada, top de linha. Incrível, todas as questões da CESP que eu separei de Heisberg, todas estavam com os itens errados. Ótimo, né? Finalizamos essa nossa magnífica aula da teoria de Heisberg aqui com Steve Jobs, né? Um cara que eu sou fã. Esse nosso bloco de gestão de pessoas aqui, de teoria comportamental, eu vou dedicar todas as mensagens aqui a Steve Jobs, né? E eu me identifico muito com essas palavras aqui, porque muitas delas passam pelo meu dia a dia, eu, professor Luiz, como pessoa, né? Às vezes a vida vai te golpear a cabeça com um tijolo. Pô! Não percas a fé. Isso mesmo, cara. Se a vida te golpeou por tijolo, cara, porque a vida está querendo deixar você mais forte. Pode ter certeza, cara, tá? Mais forte, tá? Isso aí serve para todo mundo, que eu tenho certeza que todos já levaram um golpe de tijolo na cabeça. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.